aconteceram no tarifaço, tá? O Trump tirou algumas coisas do tarifaço. A gente falou mais cedo sobre a imposição do tarifaço. O Trump, de fato, impôs o tarifaço no Brasil, mas ele tirou alguns setores. Tirou alguns setores específicos que, segundo algumas pessoas dizem, foi pedido pelo Alckmin nessa negociação. Lembra que o Alckmin foi o cara que falou que ia conversar com as redes sociais e que ia reverter a questão da censura nas redes sociais. Já é uma parte da parada do que eles querem. Aí o que o Trump fez? Tirou alguns setores disso daqui por conta desse pedido do Alckmin, que ele disse que vai tirar a censura das redes sociais. Então repara que o Trump está mostrando desse jeito. Tem duas coisas nessa história aqui. Primeira coisa, mostra que se o pessoal obedecer tudo, ou seja, o que é tudo? É obedecer a questão das redes sociais e do Bolsonaro. São as duas grandes demandas que o Trump botou nessa história. É acabar com o processo idiota do Bolsonaro e acabar com a censura das redes sociais. Se seguir isso daí, a coisa está resolvida. O Alckmin abriu um posto de trabalho, um grupo de trabalho para resolver a questão das censuras lá, e o Trump foi lá e parou. Perfeito, excelente, é assim que funciona a coisa. Indicou para o governo brasileiro que, olha só, se você realmente acabar com o negócio do Bolsonaro, a gente acaba com tudo. Vamos entender esse caso aqui, porque isso ainda tem uma outra parada nisso daqui, ainda tem um outro subtexto nessa história aqui, que é o seguinte. Agora o governo Lula ficou numa encruzilhada. Por quê? Porque se ele retaliar a questão da Magnitsky do Alexandre de Moraes, aí ele se ferra completamente. Por outro lado, ele vai ter um monte de empresário pressionando o governo Lula para retaliar e outros pressionando para não. Ou seja, o pessoal dividiu o empresariado brasileiro, porque uma parte foi poupada, outra parte não foi, né? Ou seja, ficou muito mais complicada, na verdade, esse negócio. Sobra só uma solução para o governo Lula, que é atender a íntegra das demandas do Trump e assim conceder toda a liberação do tarifaço lá dos Estados Unidos. Né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Parece, o Ayatollah Khamenei, servidor fantasma nível platina e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Tarifaço de Trump poupa Embraer, suco de laranja e mais. Veja as exceções. Está aqui as exceções. Aqui, ó, suco de laranja e derivados, 4 itens foram excluídos, castanha e nozes, 1 item foi excluído, celulose e madeira, aeronaves e peças e não sei o que lá. Alguns itens aqui foram excluídos, um total de 437. Segundo o pessoal está falando aqui, esses itens foram excluídos dos 40%, os 10% original continua. E eles representam, no total, cerca de 19% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, né? Então aqui, ó, as ações dessas empresas na Bovespa, que a Bovespa subiu, porque justamente viu que algumas ações, algumas empresas tinham sido poupadas dessa história, né? Mas, por outro lado, outros setores continuaram tendo problemas. Outros setores, como por exemplo carne e café, continuam, esses não escaparam do tarifaço, continua a carne e o café, né? A medida foi tomada pelo poder americano, então tá aqui, ó, aqui diz quais foram os itens aqui, ó. Eles colocam aqui os itens, mas tem a lista de itens que tem aqui que foram isentos da parada, mas carne e café continua, bem como vários outros produtos brasileiros também. Curiosamente, essa foi a lista apresentada pelo Alckmin, que negociou lá com o Lutnick, né, com as Big Techs. Então, o que o Alckmin prometeu? Não, vamos criar um grupo de trabalho e vamos poupar as Big Techs, vamos acabar com aquele negócio de censura de Big Tech. Aí agora o governo Lula fica com esse problema. Por quê? Porque se eles não conseguirem cumprir isso daqui, está na cara que o Trump vai botar essas tarifas de novo nesses produtos todos. Né? Porque foi a promessa, foi a negociação que foi feita ali. Né? Aqui, ó, o governo Lula pede exclusão de alimentos e Embraer do tarifaço de jornal. Né? Segundo a Folha de São Paulo, Alckmin negocia com o secretário de Comércio americano para preservar exportações-chave, que seriam a Embraer e alguns alimentos e coisa e tal, minerais críticos e não sei o que lá, e no final das contas conseguiram isso. Por que conseguiram isso? Eu fiz um vídeo mais cedo, o Alckmin peidou, disse que vai voltar atrás no caso das redes sociais, então pronto, já é uma parte do que o Trump queria. Uma parte do que ele queria era resolver o problema das redes sociais. Excelente isso. E agora, se o Alckmin não conseguir cumprir o que ele prometeu, se o Alckmin não conseguir fazer a questão das redes sociais avançar, aí ele vai ter um problema, porque aí vai entrar esse tarifaço de novo, né? E, de novo, e se o governo Lula agora, como é que o governo Lula agora vai sancionar o Alexandre, vai responder
a sanção do Alexandre de Moraes. Se fizer responder a sanção do Alexandre de Moraes, se ferra completamente, porque aí esse acordo do Trump vai para o saco também, né? Então aqui, ó, eu curioso que depois a assessoria do Alckmin negou que o governo tenha pedido exclusão de setores do tarifaço. Por que que eles fizeram isso? Evidentemente porque os outros setores reclamaram. Não, tem que negociar todo mundo, não pode excluir uma parte. Se excluir uma parte, o resto fica. Ou seja, nessa altura, o Joesley Batista tá puto da vida. Por quê? Porque o Alckmin resolveu o problema da Embraer, que é lá de São Paulo, resolveu o problema dos produtores de suco de laranja, que são lá de São Paulo, mas a questão da produção de carne, que é no Brasil todo e é da JBS, coisa e tal, não foi resolvida, porque o Alckmin não teve esse poder, não botou essas coisas na lista, né? E aí que eu falo para vocês, isso é o que se chama negociação. O Trump deixou claro que voltou atrás na questão das redes sociais, da censura das redes sociais, ele liberou isso daqui. O Alckmin prometeu para ele que ia liberar a questão das redes sociais, voltou atrás nisso, vamos ver agora se vai cumprir. Eu acho que tem que cumprir tudo, já podia ter feito isso, né? Antes do recesso parlamentar já podia ter feito esse tipo de coisa, né? Agora é só passar no parlamento uma lei que seja favorável ao Trump, né? Seja favorável às Big Techs e pronto, tudo resolvido no final das contas. E aí, e o resto? O resto vai depender do Bolsonaro, que é a maior parte das exportações brasileiras, né? Embora isso aqui tenha um monte de números aqui, suco de laranja, alumínio, não sei o que lá. Suco de laranja também, eu acho que foi até uma jogada do Trump por questão de pressão interna lá dos Estados Unidos também, né? O pessoal que revende o suco de laranja nos Estados Unidos pressionou ele e falou, não, beleza, isso aqui vamos deixar de fora. Mas, de qualquer forma, isso daqui gerou a estratégia certa. A estratégia certa é atender ao que o Trump fala. No que o Alckmin peidou e voltou para trás e aceitou resolver a questão que antes chamava que era soberania, não sei o que lá, a questão da censura das redes, beleza, o tarifaço voltou atrás. Agora vai ter que obedecer isso daí. Vamos ver como é que vai ficar essa história. E para resolver o resto? E para resolver a carne? E para resolver o café? E todos os outros produtos que não foram colocados nas isenções aqui? Com isso, fica o problema do Bolsonaro. Tem que resolver o problema do Bolsonaro agora, né? Aqui, ó, com adiamento e exceções, o governo e empresários recebem tarifaço com alívio cauteloso. Por que alívio cauteloso? Porque agora estão numa merda. Se eles retaliarem a questão da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, aí, meu amigo, eles se ferram. Eles não têm o que fazer no final das contas. E lembra que ainda tem a ameaça de 100% por conta de compra de diesel russo, né? Que tá para entrar a qualquer momento. Acho bom o pessoal correr atrás de resolver isso rápido, parar de comprar óleo diesel da Rússia muito rapidamente, né? Então, o empresariado tá mais amigo agora, percebeu a coisa, tá tranquilo, mas ainda tem muita gente puta. E o mais engraçado, os Joesley Batista, que são os grandes aliados do Lula, estão do lado puto da parada. O pessoal de São Paulo, que é aliado do Alckmin, tá no lado positivo da parada, tá no lado que saiu ganhando. Lembrando que essa negociação que o Alckmin assumiu depois foi iniciada pelo Tarcísio de Freitas, tá? Então, ou seja, no final das contas ficou muito clara a forma de resolver a conta. No momento que o Alckmin peidou e voltou atrás, o pessoal aceitou tirar aqueles produtos que ele tinha pedido, né, desse tarifaço. É só tirar a idiotice que é o processo contra o Bolsonaro, que todo mundo sabe que é um processo absurdo, que todo mundo sabe que fere a Constituição, e resolve-se todo o resto do tarifaço. E a maneira de resolver é a mesma do outro, né? É só o Congresso aprovar um projeto nesse sentido. Aprova a anistia. Aprovada a anistia, aprovado um pacote de regulamentação das redes que seja bem mais brando do que o pacote que tem hoje, e beleza, tá tranquilo, tá feita a coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.